A depressão é uma disfunção da mente e do corpo. É uma doença que pode ter diversas origens e que pode ser despoltada por acontecimentos traumáticos, mas não só. A história de vida, as experiências boas e más podem aumentar ou diminuir o risco de depressão no futuro. Mas nem sempre os gatilhos para este distúrbio mental estão associados a acontecimentos negativos. Às vezes, situações positivas podem ser o rastilho para a depressão. As férias, um casamento, o nascimento de um filho, tudo pode desencadear o surgimento da doença. Para muitos especialistas, a depressão é como uma moeda. De um lado estão os aspectos exteriores, que podem ser tratados com psicoterapia, e do outro lado, o interior, o que se passa no cérebro em termos biológicos. As estatísticas associadas a diagnósticos depressivos mostram que a doença é principalmente desencadeada por situações afetivas, mas também pode existir uma predisposição genética. A depressão é uma doença tão complexa que pode surgir do dia para a noite, de acordo com os psicoterapeutas. Na Europa, a maioria dos casos diagnosticados são tratados com antidepressivos. Especialistas acreditam que atualmente recorre-se em demasia a esta solução. Somente em Portugal, 250 mil pessoas estão dependentes de ansiolíticos e antidepressivos para levarem uma vida normal. Em apenas 5 anos, a venda destes medicamentos subiu 32%, o que representa mais do dobro da média europeia. Em Portugal, a venda de psicofármacos não para de crescer. Somente no ano passado foram vendidas 10,6 milhões de embalagens de ansiolíticos, mais 3 milhões em comparação com o ano anterior. Este fenómeno prende-se com o facto de não existirem respostas adequadas ao tratamento da depressão, além das farmacológicas, sendo que muitas vezes estes medicamentos são receitados sem que haja um diagnóstico acertado e feito por um especialista relativamente à doença, ou seja, não são analisadas as bases do problema, o que terá despoltado o distúrbio e como o mesmo pode ser tratado sem recorrer a drogas que só servem para atenuar a dor física, mas que não resolvem o problema em si. Por dia, em antidepressivos e ansiolíticos, são gastos 600 mil euros. Os dados são da ordem dos psicólogos, que garante que é demasiado dinheiro, mas que mostra também que os casos de perturbações mentais são demasiado elevados em Portugal. No espaço de 5 anos, os diagnósticos de ansiedade nos centros de saúde, por exemplo, aumentaram 43%. A venda de psicofármacos não diminuiu, no entanto, um dos maiores problemas associados à depressão, os suicídios, que continuam a aumentar, tal como aumentam a venda destes medicamentos. A verdade é que Portugal já está num nível alarmante de mortes por suicídio em pessoas com distúrbios mentais. Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e abençoe também a toda a sua família. Nós iniciamos o programa de hoje com essa matéria falando sobre a depressão. É um mal que tem atingido a vida de muita gente. Pessoas que já não conseguem mais dar um passo, não conseguem fazer mais nada na vida desde que surgiu a depressão. Uma doença da alma, uma doença que incapacita o ser humano, que torna a pessoa completamente, diante dos seus problemas, ela se torna uma pessoa completamente frágil. Frágil. Essa é a palavra. A depressão fragiliza o ser humano e o torna refém de emoções, de sentimentos, de fraquezas, de dúvidas e pensamentos negativos, pessoas que são tomadas constantemente por pensamentos de morte, pensamentos de dar cabo da própria vida, porque o depressivo não consegue ver uma saída, não consegue ver uma solução, não consegue enxergar uma maneira de sair da condição na qual se encontra. Se essa é a sua condição, ou se você tem um familiar também desta forma que está com depressão, saiba que tem jeito, tem solução e nós vamos mostrar no programa de hoje a cura para a depressão. É isso mesmo. A depressão, obviamente, nós sabemos que para a medicina não há uma cura, há um tratamento.
As pessoas são medicadas, elas passam pelo médico, pelo especialista, tomam as medicações para que elas possam enfrentar o dia a dia, para que elas possam ter pelo menos forças para enfrentar aquela dificuldade, aquele problema da alma. Mas a cura mesmo vem pelas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele é o único que conhece a alma. O médico trata do corpo, mas da alma não tem jeito, a alma é só Deus, não é? Porque a alma é a parte espiritual, é a parte que nós não podemos ver. O corpo é a matéria, mas a alma não. A alma é espiritual. Então, só Deus pode cuidar dessa parte. Só Ele pode tirar as dores, pode tirar essa tristeza, essa amargura, essa angústia, essa ansiedade que está dentro de você. E eu vou provar isso, eu vou provar que depressão tem cura por meio dos testemunhos que nós temos aqui na programação. Nós temos a senhora Angelina, que está aqui conosco no programa de hoje. Ela sofreu com depressão durante 15 anos. Foi tratada pelos psiquiatras, mas todo o tratamento, todo o esforço não resultou na cura, até que ela finalmente conheceu um médico especialista da alma, um médico que tratou da alma dela. Antes dela conhecer esse médico, que ela vai falar daqui a pouco, ela chegou a tentar o suicídio. Nós vamos também conversar daqui a pouquinho com a Sônia. Ela vai falar conosco por Skype, lá do Funchal, na Ilha da Madeira. Ela tinha perturbações espirituais, ela também se envolveu com espíritos malignos, ela se envolveu com ocultismo, ela tinha depressão, ataques de pânico. Daqui a pouco ela vai relatar também a sua história. E se você quer desabafar, quer contar os seus problemas, se você quer falar conosco, quer uma orientação espiritual, eu quero colocar à sua inteira disposição o nosso telefone de contato. É o 21 836 8008. Nós temos uma equipe de pastores agora à disposição. Você está aflito? A senhora precisa de uma palavra agora. Você tem pensado em morrer, tem pensado em dar cabo da própria vida, tem passado as noites em claro, acha que não tem jeito para você? Tem jeito, nós estamos aqui agora no programa para te ajudar. Se você ligar nesse momento para pedir socorro, para pedir um conselho, você já foi a tantos sítios, a tantos locais em busca de ajuda e não encontrou, nós estamos aqui para te ajudar. Pastor Jonas está ali na nossa central de atendimento para receber as suas ligações. Bom dia, Pastor Jonas. Bom dia, Bispo. Nós estamos aqui prontos para receber e orientar cada pessoa desesperada que está prestes a desistir. Você já não sabe mais com quem falar, porque falou com todas as pessoas que estão ao seu redor, talvez fez consultas e não conseguiu ajuda. A única coisa que pode lhe levantar agora é a manifestação da fé. Temos aqui várias pessoas que já nos contactaram, foram devidamente orientadas, colocaram o nome para oração, e eu cito aqui a senhora Sandra de Aveiro. Ela está com problemas de ordem espiritual. Ela diz que tem muita ansiedade e tem medo de estar em todo lugar, com toda pessoa, e não consegue fazer nada. Um medo que a impede de ir para frente, um medo de tudo. E já deixou o nome para oração, foi orientada, e se seguir essa orientação, vai se ver livre deste mal. Temos aqui o senhor Vitorino de Torres Vedras. Ele pede oração pela saúde, pois está debilitado e não consegue se restabelecer. Temos aqui a senhora Vânia, bispo. Ela tem muitos problemas. Ela tem doenças crônicas, ela se diz vítima de inveja, de bruxaria, nada na vida dela tem avançado e, por fim, tudo isso a levou à depressão. Para ela era impossível, porque se ela seguir os conselhos, ela vai se levantar. E todos vocês, você que está, como o seu bispo citou, desesperado, você pensa que para você não tem mais jeito. 218-368-008 e nós vamos ajudar você. Muito bem. Eu vou conversar então com a senhora Angelina. Tudo bem com a senhora, dona Angelina? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Agora, a senhora viveu aí um passado muito difícil. Nós estamos aqui falando da depressão e foi tudo que a senhora passou, né? A senhora teve depressão. É verdade, Como foi o início dessa depressão? Talvez eu já tivesse alguma fragilidade, mas depois tive uma traição no casamento e isso foi o desencadear
de depressão. Durante 15 anos eu sofri com depressão. Eu era empregada bancária e temos uns serviços de saúde, pronto, razoáveis, e tinha especialistas e, portanto, eu recorri à psiquiatria. Com indicação do médico da clínica geral, fui para a psiquiatria, portanto, fazia tratamentos. Tinha umas fases relativamente boas, mas depois caía outra vez. Pronto, fechava-me, isolava-me, queria era estar às escuras, não falar com ninguém. E depois é contraditório. Por um lado sentia muito sozinha, desamada, achar que ninguém me ligava. Se alguém me telefonava, eu não queria atender, não queria falar com ninguém, não queria sair, assim no escuro. Entretanto, alternava também com períodos de insónias. Eu passava noites em claro. Pronto, não queria dormir, pensava em tudo, tinha sono, mas não conseguia dormir. E depois isso também me levava a engordar, pronto, comia mal e alimentava e não fazia nada durante esse tempo. Pronto, quando trabalhava realmente era uma pessoa válida, mas como faltava muito também no emprego, isso prejudicou-me. Prejudicou-me em relação a promoções, pronto, foi um período difícil. Fui internada, portanto, em combinação com a médica, fizeram sempre o melhor por mim, não é? O melhor que está ao alcance dos médicos, mas, pronto, como digo, caía outra vez, levantava, caía. Fiz um internamento de 1 mês e tal. Agora, dona Angelina, sim. Antes dessas internações, a senhora tinha uma predisposição a ter a depressão, né? Pelo que a senhora falou. Sim, acredito. Mas o start mesmo da depressão foi quando surgiu o problema do casamento, né? É verdade. Que aí veio mesmo aquele mal que tomou conta da senhora, né? Foi uma dor muito grande. Foi difícil, a traição, né? Só quer dizer, foi um momento terrível para a senhora. Agora, eu queria só dizer para todas as pessoas que estão agora a nos acompanhar. Veja, quando surgiu a depressão na sua vida? Quando foi? No caso da senhora Angelina, veio o problema na vida sentimental, no casamento, então, no mesmo instante, ela foi tomada por esse mal, por essa doença da alma. A alma dela ficou doente, não é? Ferida, machucada, mas ela já vinha ali caminhando já para a depressão, pelos problemas que ela estava a enfrentar no seu dia a dia. Ok, lutas todos nós enfrentamos, disso não resta a menor dúvida. Qual é a pessoa na face da terra que não tem os seus problemas? Não é? Todos temos problemas, não é porque a pessoa tem problemas que ela vai ter depressão. Ora, se fosse assim, nós teríamos um mundo com mais de 7 bilhões de depressivos, não é isso? Porque não há uma pessoa sequer que não tenha os seus problemas, sejam eles quais forem, ou o problema econômico, ou de saúde, ou o problema familiar, ou todos eles de uma vez só, mas todos têm problemas. Só que a depressão é diferente, não é um problema externo, não é um problema do corpo, porque o corpo pode ser tratado. Você sente uma dor no seu corpo, você toma uma medicação, vai ficar bom. Então, tem o tratamento para o corpo. Se é um problema econômico, bem, aquele problema vai passar. Às vezes a pessoa está a enfrentar uma grande dificuldade, mas ela luta, daqui a pouco resolve o problema, paga a dívida, não é? Consegue negociar a dívida, enfim, ela consegue, com o tempo, dar uma solução para aquele problema. Mas a depressão é diferente porque não é o problema do lado de fora, é o problema que está do lado de dentro, está na alma. E aí fica mais difícil para a pessoa detectar o problema e também combatê-lo. Como resolver esse problema? Já que o depressivo, dependendo já do grau da depressão, o depressivo fica numa condição em que a única coisa que vem à mente dele, como saída para a sua situação, os seus problemas, é a morte. Vem aqueles pensamentos, por que você não morre? Por que você não acaba logo com a sua vida para esse sofrimento terminar? Mas essa voz é uma voz do mal, é uma voz de forças malignas, de espíritos malignos. Porque, minha amiga, meu amigo, se todas as pessoas que têm problemas nesse mundo tentassem contra a própria vida, quem ia restar? Qual de nós não enfrentamos lutas? Sim ou não? Não é verdade? Mas o problema
é que a depressão não deixa a pessoa enxergar a luz. Ela só vê trevas, ela só vê escuridão, ela só vê o lado negativo. Ela nunca consegue pensar positivamente. O depressivo não consegue pensar assim, eu vou conseguir, eu vou lutar e vou vencer. A senhora não conseguia pensar dessa forma? Exatamente, A senhora só é pensava negativo, né? É verdade, dona pastor. Angelina? É tudo negro, é tudo escuro, não se vê uma luzinha ao fundo do túnel. Pronto, eu tenho um filho e era ainda pequeno naquela altura, nem o filho me animava, digamos, não conseguia pô-lo à frente dos sentimentos negativos. Mas antes da depressão, eu acredito que esse filho era uma preciosidade para a senhora fazia tudo pensando nele, não é? Claro. Mas veio a depressão e esse filho já não tinha mais aquele mesmo, digamos, aquele mesmo valor. Não tinha, e devo tê-lo prejudicado durante a minha vida. Mas é isso, né, dona Angelina? A depressão faz com que a pessoa venha perder esse apego. Primeiro, ela não tem mais amor nem pela própria vida, né? Ela já se despreza, em muitos casos, da depressão, faz com que a pessoa despreze a si mesma. E aí ela não consegue ter prazer na família, no marido, nos filhos, no trabalho, no dia a dia. Ela não tem prazer nem para viver mais, nada dá gosto para ela, nada dá prazer mais. Era o caso da senhora. A senhora já não via mais prazer em nada? Não tinha prazer, não tinha gosto. Até em cuidar da própria pessoa não se tem. Muita gente, pronto, não toma banho, não se cuida. No meu caso, quando estava assim embaixo, era cama e levantar para comer qualquer coisa, bananas e leite, pronto, sem ter cuidado com a alimentação. E portanto, nada interessa. Naquele momento nada tem valor, nem diversão, nem trabalho, nem nada. A senhora já não cuidava escuro. também? A senhora era aquela pessoa que não cuidava mais não tinha mais prazer de cuidar dos afazeres domésticos? Não tinha. Quando estava em baixo, não. Até porque assim conseguia estar melhor, ia para o trabalho, que era a minha obrigação, não é? E, portanto, isso é prejudicial também para quem está à volta. E é incompreensível, ou pelo menos no meu tempo era. Eu acredito que agora seja mais... as pessoas compreendem talvez mais a depressão, é muito falada, infelizmente, não é? Mas no meu caso, já há uns anos para trás. E, portanto, isto era considerado preguiça. As pessoas não se manifestavam, mas não valorizavam. Eu fiz uma queimadura e toda a gente reparou que eu tinha uma queimadura e se preocupava. Agora, aquela dor da alma, isso não era entendido. Daqui a pouquinho eu vou colocar o testemunho de uma senhora. A senhora deve ter conhecido a história dela. Essa senhora juntava lixo dentro de casa. Ela chegou a juntar tonelada de lixo mesmo. E quando ela chegou à Universal, ela recebeu a oração, porque nós temos falado que com 3 minutos apenas a pessoa fica curada. E realmente, são 3 minutos no máximo, que é o tempo que dura a oração que nós fazemos. Já vem logo o alívio. Essa senhora tinha a casa cheia de lixo, mas lixo mesmo, lixo. E quando ela chegou à Universal, o que aconteceu? Ela recebeu essa oração e ficou livre. Chegando em casa, ela já não arrumava mais a casa, pelo contrário, ela ia acumulando todo o lixo para dentro de casa. Todo lixo, todo lixo, todo lixo, todo lixo, todo lixo. A casa dela era só, parecia depósito de lixo. Mas aí, esse lixo refletia o que estava dentro dela. Aquele lixo físico, material que estava dentro da casa, era exatamente o lixo da alma. O lixo que estava na alma dela. A dor, a tristeza, o sofrimento. Ela já não era mais aquela pessoa que se valorizava, ela não se amava mais. E ela contou essa história. Daqui a pouco, senhora Angelina, a senhora vai falar também, porque a senhora tentou suicídio, a senhora pensou em cometer suicídio, a senhora chegou a situação difícil. Mas a senhora falou que já não tinha mais prazer de arrumar casa, de fazer nada dentro de casa. Essa senhora também passou por isso. O nome dela, essa senhora é lá, ela deu testemunho lá do Porto, é a senhora Ana. Eu vou colocar a história dela, depois a senhora fala como foi que a senhora chegou como é que a senhora conheceu esse especialista que tratou da alma da senhora, tá bom? Vamos ao testemunho dessa senhora Ana, lá do Porto. Eu sou Ana Fernandes Ribeiro, sou de Lousada. Tive 5 anos e tal com depressão, estive muito medicada
Eu não tinha cabeça para nada. Tudo que eu via no lixo, tudo me agradava. Eu trazia tudo. O meu marido às vezes dizia-me: "Oh, mulher, para que é isto?" Eu digo: "Se deixa estar que tudo faz jeito." E eu guardava tudo, tudo. Roupas, tudo. Flores, então, não falemos. Não podia haver uma flor em lado nenhum. Que eu, se eu pudesse ir buscar, eu ia. Não tinha cabeça para fazer de comer. Eu não tinha mesmo cabeça para nada, nem para arrumar, nem nada. A depressão fazia em mim, quer dizer, chorava muito, gritava, mas era um berrado exagerado, porque era mesmo. Eu desmaiava, não me arranjava. Às vezes o meu marido assim: "Mulher, vai tomar banho." Eu digo assim: "Eu estou limpa, eu estou suja, eu estou limpa." Eu não tinha jeito para nada, para nada, para nada, nem para trabalhar com ele, nem para ele tinha jeito nenhum. Nestes 5 anos eu tomei muita medicação. Eu tomava 16 por dia. E mesmo com eles eu não dormia bem. Tinha pesadelos, tinha tudo. E este sofrimento durou 5 anos. Eu andei no doutor João Paulo, que é um psiquiatra. Tinha alturas que ia de 2 em 2 meses, outras vezes ia de mês a mês. Era sempre 100 e tal euros cada vez que eu ia lá, gastei muito dinheiro. O meu marido disse: "Ai, mulher, Deus me livre, tanto dinheirinho que a gente gasta no médico, eu não te vejo melhoras nenhumas. Eu cada vez te vejo pior." Tentei-me matar, aqui na minha cozinha, com a faca. Tinha mesmo com a faca encostada aqui na garganta, mas depois pensei nos meus filhos e nos meus netos e disse: "Não, não me mato." O meu nome é Daniela, eu sou nora da Dona Ana. Ela tinha a casa num caos, que ela guardava tudo que via, ela guardava tudo. Ela era triste, ela começou-se a meter em casa, ela não saía assim muito, ela não se arranjava, ela não limpava a casa. Não tinha sentido a vida dela, ela não fazia o comer, ela andava mesmo drogada, porque a cara dela, ela chegava ali e ficava assim, era esquisito, porque ela estava mesmo drogada, porque ela não era a minha sogra, que eu conhecia há muitos anos, e não era ela. Que eu chegava aqui e até metia dó à casa dela, sempre, ela que tinha sempre tudo arrumado, deixou de ter, ela que fazia tão bem um comer, já não fazia mais. E isso começou-me a revoltar, e até depois, quando ela aceitou ir comigo para a igreja, eu fiquei muito contente. Desde que entrei na igreja comecei a sentir-me mais leve. Depois comecei a tirar os medicamentos completamente. Não tomo mais medicamentos, não tomo mesmo. E acabou. Pronto, nunca mais tomei medicamento nenhum. A minha vida começou logo a melhorar. Logo. Em tudo. Eu tirei 26 sacos de lixo dentro da minha casa, que a minha nora está aqui, que pode dizer. Foi que mandou ajudar a arrumar. Foram 26 sacos de lixo de 100 litros. De 100 litros, daqueles grandes, daqueles sacos pretos. 26 sacos. E eu comprovo que ela está curada, porque ela está muito diferente do que era. Eu ajudei ela a limpar a casa, a gente tirou daqui 26 sacos de lixo. Ela está completamente diferente. Hoje estou bem, graças a Deus. Não posso ver, eu passo por um contentor de lixo, eu nem quero olhar para o lixo. Porque eu disse: "Posso ter lá o que tiveres, que eu não pego no lixo." Medicamentos nenhum, nem nunca mais peguei nos medicamentos. Já não fico dentro do quarto, hoje estou feliz. Eu era, antes de apanhar a minha depressão, eu era uma pessoa limpa, arranjada, era limpa. Eu era a menina que punha-me às 5 horas da manhã para arrumar a casa, para seguir como homem trabalhar. E trabalhadeira, que eu trabalhei muito. O médico que declarou a depressão crónica foi o mesmo médico que me deu o atestado que me estou a curar. Viu só, a senhora Ana saiu dessa depressão crônica. E é interessante porque o mesmo médico que a tratou, o mesmo médico que falou da sua incapacitação, foi o mesmo que deu também o laudo dizendo que ela já não tem mais nada. E o interessante é que, quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi tirar todo o lixo, como ela própria falou. E olha, era muito lixo, hein? Muito lixo mesmo. Hoje ela é totalmente diferente, ela hoje é uma pessoa que se arruma, ela tem prazer na vida, ela tem prazer, como ela disse, já levanta cedo, ela já quer arrumar as coisas. Por quê?
porque mudou dentro dela, né? Quando a alma da pessoa é curada, quando ela recebe essa cura para o seu interior, então tudo à sua volta também muda. Minha amiga, meu amigo, essa cura que a senhora Ana encontrou é a cura que muitos têm encontrado na Universal, porque existe um médico especialista na cura da alma, e esse médico se chama Jesus, e ele não cobra nada, pelo contrário. Sabe o que esse médico falou? Esse médico chamado Jesus, ele disse assim: vinde a mim, vinde a mim. Olha só o convite dele. É um especialista que trata da alma. Então ele disse: vinde a mim. Todos vocês que estão cansados do sofrimento. O maior cansaço que tem é o cansaço da alma, nem tanto o físico. Porque o cansaço físico, você deita, descansa, ele vai passar. Mas o cansaço da alma é diferente, né? Você não consegue descansar, você não consegue ter paz. Muitas pessoas dizem assim: eu queria ter descanso na minha vida, queria ter um descanso. Mas esse descanso que elas falam não é físico, é o descanso do sofrimento. Então Jesus falou assim: venham a mim, venham, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, quer dizer, estão carregando fardos pesados, não conseguem mais continuar nessa situação, sobrecarregados, oprimidos, que eu darei o alívio para vocês. Olha só, o médico especialista da alma prometendo o alívio, prometendo a cura para a alma. Jesus é o médico que cura o corpo e cura a alma. Tira a depressão, tira a dor, tira o sofrimento, ele muda a vida daquele que crê. Você que tem pensado em morrer, tem pensado em dar cabo da vida, acha que não tem jeito, acha que não tem saída, acha que o seu caso é um caso perdido, não pense mais assim. Não pense. Você que diz assim: olha, eu quero acabar com tudo. Faça o seguinte, você tem tido esses pensamentos, né? Então, faça uma coisa antes. Procure uma Universal. Chega ali e fala: ô pastor, tem o pastor lá na igreja, fala: olha, é o seguinte, eu vi um programa de vocês na TV. E lá o bispo que fazia a programação dizia o seguinte: você que quer morrer, procura a Universal, que um pastor vai fazer uma oração na sua cabeça e vai sair essa depressão. Então, eu vim aqui. Aqui é a Universal, não é? É Universal aqui? O pastor vai dizer assim: aqui é a Universal. Então, eu quero saber se realmente é verdade o que vocês falam. Eu estou com depressão. Eu tomo medicações. Eu tomo remédios controlados. Minha vida está um inferno. E ele vai fazer uma oração na sua cabeça. E na mesma hora vai vir um alívio para si. Você vai ter forças para lutar. A força que você não tinha antes. Você vai ter essa força. E com o passar dos dias, você vai aprender a usar a sua fé. O pastor vai te orientar. Nós vamos orientar, pode nos procurar. E você vai conseguir vencer essas lutas que tem tirado a sua paz. Essas lutas que tem feito você chorar. Daqui a pouco eu vou falar de uma reunião muito especial que vai acontecer nesta quarta-feira, em que nós teremos a presença amiga do Bispo Macedo, que vai fazer também uma oração por todos que estão aflitos, ansiosos, todos que sofrem com ansiedade, com tristezas, amarguras. Eu já vou falar sobre essa reunião. Mas antes eu vou à conclusão do depoimento da senhora Angelina, que está aqui conosco no programa. Porque a senhora viu aí, dona Angelina, o testemunho da senhora Ana? Sim, pastor. Quer dizer, a senhora estava caminhando para isso, né? Depois não chegaria a tanto, porque, embora havendo traição, eu continuei com o marido e ele também ajudava, não é? E cuidava do filho. E, portanto, e talvez eu não tivesse essa coisa de levar lixo para casa, não é? O impulso seria diferente, mas estava sem interesse. Já não tinha para nada. aquele cuidado com a casa que a senhora tinha antes. Mas caminhava para uma situação assim como essa senhora, de tristeza, de... Isso completamente. Né? Podemos reagir de maneira diferente, mas... O marido dizia: você não vai tomar o seu banho? Não, eu estou limpa. Quer dizer, ela não cuidava mais de si, do seu corpo, da casa. Então a senhora chegou a um ponto de perder também esse amor pela vida, né? Sim, quando estava em baixo, nada tinha interesse. Depois eu, com a médica, era uma médica psiquiatra que me acompanhava,
chegámos à conclusão que o internamento talvez fosse bom, porque aí eu descontrolava já um bocadinho. Eu, normalmente as dores são para mim, são coisas muito pessoais. Eu chorava na rua, ia até num transporte, era capaz das lágrimas me caírem, portanto não. E pronto, combinámos e fui internada numa clínica psiquiátrica e estive lá 1 mês e meio, creio eu. Ela ia lá todos os dias, quando era a mesma médica que acompanhava, e estive lá, pronto. Saí, fui para umas termas para ver se passava ali um bocado. Olha, pastor, mas depois voltou ao mesmo. Voltei ao mesmo. Tinha feito tentativa de suicídio, já não sei se foi antes, se foi depois. Há uma tentativa que eu não me lembro bem como foi, porque fui para o hospital, fizeram uma lavagem gástrica, já nem me lembro muito bem. Mas depois... pronto, fiz uma mesma série muito planeada, porque não se vê nada, a pessoa quando está assim não há saída, só o mau, só se vê o que é mau, quando se tem as insórias, só se pensa em coisas más. Quando esses pensamentos ruins que a senhora tinha, também viu os pensamentos de morrer, a senhora tentou o suicídio, não é? E como foi essa tentativa? A saída era o suicídio, pronto, era morrer. Assim. Eu fiz com comprimidos. Pronto, eu morei no 14º andar e ainda pensei atirar-me, mas nessa altura parece que ainda havia o filho ali no meio, pronto, não fiz. Mas com comprimidos, até porque a pessoa depois, como também não tem muito ânimo, os comprimidos é mais fácil. Portanto, quando fiz a lavagem gástrica tinha sido com comprimidos e depois uma que eu programei, portanto já estava separada do marido, e um fim de semana que o filho foi para ele, aquilo foi programado e eu tomei não sei quantos, mas tomei imensos comprimidos. E fui encontrada depois, quando eles voltaram para casa, não sei, 2 dias depois, fui levada para o hospital, tive uns dias inconsciente, depois a única ideia que eu tenho é de ter alucinações, de ver coisas nas paredes e tal. Fiquei 1 mês, isto foi no Hospital de Santa Maria, fiquei 1 semana e só saí de lá porque ia voltar a ter o acompanhamento da minha médica, portanto fui para outra clínica para continuar a ter acompanhamento. De facto, eu queria mesmo morrer, não havia saída. Eu não sei se os problemas eram maiores do que o costume, mas eu... Depois dessa tentativa de suicídio, a senhora ficou quanto tempo internada? Aí, não me lembro bem, pastor. Portanto, sei que em Santa Maria tive 1 semana e depois não sei se tive 2, 3 semanas, aí não me lembro bem. Quer dizer, por pouco a senhora tinha perdido a vida, né? Foi Deus. Os médicos foi Deus que me deitou a mão ali. Fizeram lavagem estomacal, trataram da senhora. Aí nem sei bem o que fizeram, pronto, porque eu tive mesmo... Bom, mas ali já era Deus poupando a sua vida, né? Deus guardando a senhora, porque ele sabia que um dia a senhora iria encontrar, ia entregar a ele a sua vida e ele ia poder ajudá-la. E esse dia aconteceu como? Esse dia aconteceu... nas minhas insónias, não é por oposição ao dormir muito, nas minhas insónias, como disse, passava as noites sem dormir, e a igreja tinha um programa na rádio, acho que era o 6:15 da manhã, ali 1/4 de hora, e eu comecei a ouvir. Portanto, tinha o rádio ligado, normalmente durante a noite, iam passando as horas e tal, e comecei a ouvir. E aquilo foi-me tocando. E então, um domingo, ouvi o programa e de repente, assim, eu vou lá. Havia na Reboleira e eu morava ali perto, nunca tinha dado conta. Levantei-me, arranjei-me e fui. Abençoado dia, não é? Porque eu fui logo tocada nesse dia. Passei a ir, a ter um objetivo. Olha, pastor, eu não sei explicar. Pena não ter sido antes, não é? A única coisa que eu lamento é não ter sido antes, porque eu fui depois, quando eu ia à igreja, chorava, mas não tinha nada a ver com o choro que eu tinha antes. Era um lavar a alma. As lágrimas caíam-me. Mas era lavar, pronto, mudei completamente. Não tirei assim propositadamente os medicamentos, portanto não me lembro, tomava imensos, não é? Mas fui tirando e passaram uns mesitos e eu, quando fui a saber da minha médica, tinha sido reformada, nem estava lá, portanto são uns meses, já nem estava, a minha vida mudou completamente. A esperança, quer dizer, pode ter problemas, como o pastor como o bispo disse, nós temos problemas na vida. Posso ter problemas, mas a luz está lá sempre. Portanto, aquela desesperança deixei de a ter, não é? Portanto, desapareceu completamente. A senhora foi livre da depressão, ficou curada. Graças a Deus. Tem paz, tem alegria. Hoje a senhora tem essa paz no seu coração. É verdade, pastor.
Pronto, está, como digo, podemos ter problemas, todos temos, mas essa falta de esperança, isso já não me acontece. Sei sempre que isto é uma nuvem passageira. Jesus foi o melhor que me aconteceu, de facto, foi encontrar aquela porta aberta. E até um motivo, porque eu fui prejudicada por causa das minhas faltas. Portanto, não progredia na carreira e depois também fui impelida para a reforma. Portanto, uma coisa que para mim era má, pois se eu me isolava, ia para casa ainda mais, ainda seria pior, mais me esconderia. Mas foi na altura que eu conheci Jesus, as coisas não são por acaso, não é? Portanto, conheci Jesus em 8 de dezembro e fui reformada no fim desse mês. Eu tinha o objetivo de ir à igreja, quase todos os dias eu ia à igreja. Que quando a pessoa encontra um sentido da vida, enquanto ela não tem, ela acha, isso é o problema do ser humano, as pessoas pensam que vão ser felizes se elas estiverem bem profissionalmente, realizadas financeiramente, outras pensam que estarão bem se tiverem uma família, um casamento, e muitos têm tudo isso, não é? Então o problema da senhora não era a questão do trabalho. O seu problema não são as lutas que você enfrenta, é isso que você tem que entender. Porque, olha, talvez você pense assim, eu estou com depressão pela falta de dinheiro. Não, não é isso. Porque os ricos, os que mais sofrem com depressão são os ricos. São as pessoas ricas, são milionários, bilionários desse mundo, sofrem com depressão. Tem muito dinheiro, moram nas casas e apartamentos mais luxuosos, tem apartamentos em vários lugares, nas capitais mais caras do mundo. Mas não tem paz, são pessoas depressivas, não tem razão para viver, não é? Ou, talvez você pense que se você tivesse um casamento, uma família, você não sofreria com depressão. Mas muitos têm uma família, têm um casamento, têm filhos e sofrem com depressão. Então, a depressão não vem pela ausência de pessoas ou de coisas materiais. A depressão vem quando falta exatamente a presença de Deus, a luz. A depressão é um quarto escuro, digamos assim, é escuro. Quando vem a luz, a escuridão, obviamente, vai se dissipar, porque as trevas são a ausência de luz, a ausência de luz. Quando chega a luz, não há trevas. Então, quando você recebe essa luz dentro de si, sua vida é completamente transformada. Então, você passa a ver sentido nas coisas. Você passa a ter paz. Então, você que sofre com ansiedade, você que é uma pessoa ansiosa quanto à sua vida profissional, ansiosa porque preocupada com dinheiro, vida econômica, família, você tem vivido ansioso. Sabe aquela pessoa que não consegue se controlar com tanta ansiedade? Você tem estado ansioso. A senhora diz assim, olha, eu não aguento essa ansiedade, não aguento isso. Você que é uma pessoa depressiva, e a ansiedade é um dos sintomas da depressão. São vários sintomas de depressão, como nós sabemos. A ansiedade é um desses sintomas. Se você sofre com ansiedade, com depressão, você vai ser ajudado. Nessa quarta-feira, o Bispo Macedo, depois de uma missão em Jerusalém, que foi a missão de orar pelas pessoas lá no cenáculo, para que elas recebessem o Espírito Santo. Se tivermos essas imagens, eu queria colocar, por favor, do Bispo Macedo, lá no cenáculo, em Jerusalém. Você que está agora a acompanhar a programação com depressão, com angústia, tristeza, amargura, então o Bispo Macedo esteve ali no cenáculo, como você vê nas imagens aí agora. Ele esteve no cenáculo em Jerusalém, nesse domingo, que foi o dia de Pentecostes, e ali do cenáculo, ele determinou que todas as pessoas em toda parte do mundo recebessem o Espírito Santo. E eu vou deixar aí um pouquinho dessa mensagem para você, depois eu falo dessa reunião especial com o senhor Bispo Macedo nessa quarta-feira. Vamos ouvir. Começaram o jejum de Daniel há 21 dias atrás e estão fiéis nesse propósito. Há outras pessoas que entraram depois. E há quem esteja agora mesmo nos assistindo sem sequer saber o que é o Espírito Santo. Interessante, né? Muitas pessoas falam em Deus, mas não sabem o que é o Espírito Santo. Mas querem receber o Espírito Santo. Para estas pessoas, eu quero dizer que
aconteceu também na época do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu alguns discípulos que haviam se convertido em Éfeso. E esses discípulos sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo, porque ele perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram no Senhor Jesus? E eles responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quer dizer, eles estavam completamente ignorando a existência do Espírito Santo. Então, minha amiga e meu amigo, não importa se você tem conhecimento ou se você não tem conhecimento do Espírito Santo. O que importa é o seguinte: agora mesmo nós vamos orar. Nós vamos fazer o que Paulo fez, porque quando Paulo ouviu que eles não sabiam nem o que era o Espírito Santo, Paulo nem quis ensinar mais nada. Ele simplesmente se aproximou deles e impôs as mãos. Quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre a cabeça de cada um deles, na hora o Espírito Santo veio. Muito glorioso isso. E é isso que vai acontecer. Nós estamos aqui justamente em cima do cenáculo. Está soprando um vento glorioso aqui. Eu creio que quando nós estendermos as mãos para vocês aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo, eu creio que o Espírito Santo vai descer. Eu creio. Quem trabalhou para isso e quem crê também comigo agora, também vai receber o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, deixa eu molhar um pouquinho a garganta, porque está difícil. Muito bem, gente. Agora mesmo, eu quero que você concentre a sua fé. Não pense nos familiares, não pense nos entes queridos, não pense do lado de fora da igreja. Coloque a sua mente na promessa que Jesus fez. Jesus prometeu o Espírito. Deixa aqui a imagem do bispo Macedo aqui. O bispo esteve aqui então em Jerusalém, no cenáculo. Esse local é o local do cenáculo. Nós não estivemos do lado de dentro porque era dia de Pentecostes, então ali ficou lotado o dia inteiro de pessoas de todas as partes do mundo, caravanas de religiosos. Então aquele local foi a movimentação intensa. Então nós não pudemos fazer de dentro do local, mas fizemos ali, exatamente no lugar sobre o cenáculo, só que na parte de cima dele. Então, o bispo Macedo, nesse domingo, determinou que todas as pessoas recebessem o Espírito de Deus em toda a parte do mundo. Eu tenho certeza, você que esteve conosco aí em Universal, você participou desse momento especial. Você participou desse momento da descida do Espírito Santo. Então, o bispo saiu daqui, depois dessa oração que ele fez aqui no cenáculo, ele veio aqui para Portugal, ele veio para Lisboa. E nesta quarta-feira, ele vai transferir para todos vocês essa bênção aqui de Jerusalém. A bênção do Espírito Santo, a revelação de Deus. Ele vai trazer uma revelação do Espírito Santo para você que está aflito, para você que quer ter sua vida mudada. É isso mesmo. Você que diz assim, o que eu faço para mudar a minha vida? O que eu faço para ter paz, para ser uma pessoa diferente? O que eu faço? Então, o bispo Macedo vai trazer essa revelação para você nessa quarta-feira. Vamos acompanhar um pouco dessa oração que foi feita lá no cenáculo. Sopra também sobre todos os que nos ouvem, que participam desta oração. Meu Pai, se eu estivesse na posição do apóstolo Paulo,
e tivesse perguntado àquelas pessoas, vocês receberam o Espírito Santo? Elas dissessem, não, nem sabemos. Eu imporia as mãos sobre elas e elas receberiam o Espírito Santo. Mas como que nós poderíamos fazer hoje, aqui e agora, para mais de 120 países, colocar as mãos sobre todas as pessoas? Nem que nós estivéssemos numa igreja, seria difícil. Mas eu sei, meu Pai, que as nossas mãos são limitadas, mas as tuas não. O Senhor é glorioso. E enquanto eu falo contigo, nesse instante, o Senhor Espírito Santo desce sobre todos os que creem, que estão crendo, que estão acreditando nesse momento, naquela promessa de Jesus. Porque Ele disse, eu vou para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não pode descer sobre vós. Então Ele foi. E agora nós podemos tê-lo, Jesus, ao vivo, dentro de nós, quando recebemos o Teu Espírito. Que isso aconteça agora. Nós estendemos as mãos em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, para que onde quer que haja alguém em sintonia conosco, nesta mesma fé, nesse mesmo Espírito, crendo na promessa que o Senhor Jesus fez, então, meu Pai, faça soprar o Teu Espírito, descer o Teu Espírito, para que, assim como aquelas 120 pessoas foram testemunhas vivas da ressurreição do Senhor Jesus, meu Pai, que por esses mais de 120 países onde chegam essa transmissão, essas imagens, venha acontecer, meu Deus, mais de 120 países como testemunhas vivas da Tua ressurreição. E isto só é possível quando o Teu Espírito vem sobre nós. Então, venha, meu Pai, glorificar Jesus na vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos, eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas e ainda profetizavam. Então, meu Pai, seja isso agora, aconteça isso agora, neste instante, em Teu santíssimo nome, e todos os que creem digam amém e glorifiquem a Deus aí onde você está, você que recebeu o Espírito Santo. Essa oração foi feita, então, no cenáculo, em Jerusalém, nesse domingo, dia de Pentecostes. O bispo Macedo, então, como eu havia falado, ele desceu aí do cenáculo, ele veio de Jerusalém diretamente para Lisboa e vai realizar essa reunião quarta-feira agora, às 8 da noite. Atenção, quarta-feira, 8 da noite, no nosso tempo maior. Claro, você não vai chegar 8, chega antes, né? Chega antes no nosso templo maior, se vai começar às 8, procura chegar bem mais cedo para você pegar o melhor lugar ali perto do altar, enfim, para você ter o melhor local aqui. Nosso templo maior, aqui na rua Doutor José, Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Chelas. Nesta quarta-feira, então, essa reunião especial com essa revelação, essa direção do Espírito Santo para a sua vida, e o Bispo Macedo vai ajudar as pessoas também que sofrem com ansiedade e com depressão. Se é o seu caso, você vai receber a presença de Deus e vai vencer esse sofrimento da sua vida. Traga a sua família e convide a todos os seus amigos, tá bom? Quarta-feira, 8 da noite aí no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Bom, eu vou conversar antes da oração. Nós temos a senhora Sônia, não dá tempo para falarmos muito, mas vamos falar um pouco para sabermos da história dela, lá do Funchal. Sônia, bom dia. Bom dia. Você sofria com perturbações espirituais, Sônia? Sim. Pois não, fala da sua história.
e vivia com depressão e pânico, a vida completamente destruída. Já não consegui fazer nada, a minha vontade era morrer, desistir. E você sofreu com depressão quanto tempo? Desde que eu terminei um casamento em 2011. E você estava casada há quanto tempo? Há 7 anos. E aí ele te abandonou? Como é que foi? Traição, e era muito doente de ciúmes e ganhei muito pânico, muito medo dele. Bom, ele te traía e ele que saiu de casa? Ele não queria sair de casa, mas eu não conseguia suportar mais aquela relação e pus fim à relação. Certo, você não quis mais, não aceitou mais aquelas traições. Bem, daí vieram os outros problemas, quer dizer, foi a partir desse momento que você passou a ter depressão? Foi. Comecei a ter ataques. Ao início eu não queria aceitar, mas depois realmente já não conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada. Não conseguia estar em locais públicos, era um desespero total. E nesse período você procurou, quando estava com depressão, procurou ajuda dos médicos ou procurou uma ajuda para ficar livre em algum outro sítio? Como foi? Sim, eu recorri ao médico, medicou-me, muita medicação muito forte, mas não via melhoras, não conseguia dormir, não conseguia... Melhorei um pouco, mas depois voltei ao mesmo, já não sabia o que fazer, recorri à bruxaria e trabalhei pelos encostos. Você Foi então... onde tudo piorou, Você procurou os espíritos para te ajudar, as forças malignas? Sim. E passou a servi-los? Porque já não havia saído. Você passou a servir os espíritos? Sim. Foi-me proposto, o último local que eu cheguei, foi-me proposto trabalhar para as entidades. E você então, quer dizer, você foi procurar ajuda para resolver seus problemas e aí você se envolveu de tal maneira que passou também a fazer os rituais, Você chegou a fazer aqueles trabalhos? Sim, senhor. Você vai voltar num outro programa? E eu vi que ali não havia Deus, que ali eu estava ficando cada vez pior, a fazer coisas que eu não me via a fazer e acabei por abandonar. Depois nós vamos pegar o seu testemunho com mais tempo para você falar com detalhes sobre esses trabalhos que você fazia, tá bom? Quer dizer, você foi procurar ajuda e ao invés de ser ajudada, eles fizeram o contrário, os espíritos passaram a usar você para fazer trabalhos. E esses trabalhos eram para quê? Para prejudicar os outros? Sim, na altura o meu pai tinha saído de casa, a nossa família estava completamente destruída e nós queríamos trazer o meu pai de volta para casa, então recorremos a isso. Você fazia trabalhos, alguém te procurava para fazer trabalhos, como é que era? No local onde cheguei, trabalhavam com a Umbanda e então eles, quando os encostos desciam, mandaram-me trabalhar para que eu deveria ser moça do Tranca-Ruas. Certo. Depois você vai contar mais detalhes sobre isso. Entidade. Você vai contar mais detalhes sobre isso. Agora me diga uma coisa, sobre a depressão com a qual você sofria. Você sofreu quanto tempo? Desde 2011, foram 6 anos mais ou menos. Você chegou a pensar em morrer? Sim, eu nunca tentei o suicídio, mas isolava-me e na solidão eu só desejava a morte. Ficava fechada, no escuro, não queria falar com ninguém, não queria sair com ninguém e tinha uma filha, já não conseguia cuidar dela, eu só queria me isolar, não lhe dava atenção. A minha própria família, porque eu vivia na casa dos meus pais, eu irritava-me por tudo e por nada, era horrível. Como foi que você chegou ao Universal? Como é que você conheceu o Universal? Eu já não havia mais saída, já tinha recorrido a tudo o que era lugar,
E por acaso já tinha visto programas na televisão há uns anos atrás, antes de até mesmo ter a depressão. Aquilo chamou-me a atenção, mas não foi. Então, quando eu estava assim, uma senhora falou para mim: porque não não vais a tal igreja, que lá vais buscar a Deus e vais-te libertar, e tudo isso vai passar, vais ter mais força para resolver os problemas. Só que quando ela disse para eu ir, não era onde eu cheguei. E Deus me disse: vai àquela igreja. Porque ela tinha-me dito para ir a uma igreja evangélica. Pois é que eu vim a saber que não era onde eu tinha ido. Mas eu não deixei de ir onde eu cheguei, onde a porta se abriu. Quer dizer, ela tinha falado para você ir em uma outra igreja, porém você, ao invés de ir naquela igreja, veio à Universal, né? Sim. E a partir daí? A partir daí, tudo foi mudando. Tudo foi mudando, o meu interior, libertei-me, hoje consigo me controlar, consigo sair de casa, consigo resolver as coisas. É completamente diferente. Você se libertou da depressão e dos problemas espirituais, não é, Sônia? Sim. Tá bem. Não sinto mais pânico, não sinto mais solidão, não sinto mais vontade de morrer. Ok. Depois, num outro programa, você vai contar mais detalhes. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Obrigada. Bem, nós estamos já nos momentos finais do programa e queremos fazer oração por si. Queremos fazer oração pela sua vida, você que sofre com depressão, com qualquer tipo de problema, seja ele qual for. Vamos unir a nossa fé agora e vamos falar com Deus. Pastor Pedro vai fazer essa oração em favor de todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e Te agradecemos desde já. Assim como a Sônia, assim como esta senhora que está em estúdio, nós determinamos que a Tua luz venha resplandecer na vida de todas as pessoas que igualmente estão vivendo a dor, o sofrimento, a depressão, pessoas que têm vivido no lar destruído, pessoas que já não conseguem mais ter forças para enfrentar um dia de luta, mas que ao beber desta água a Tua força entre e ela seja liberta desse espírito de morte, desse espírito de enfermidade, de depressão, seja qual for o mal que está na vida dela, seja quebrado. E que já nesta quarta-feira ela encontre forças para chegar na Tua casa. Nós consagramos esta água e a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga que assim seja, beba desta água e receba a força de Deus. Você que sofre com problemas de saúde, você pode procurar hoje uma Universal mais perto de si, porque hoje é o dia da unção com óleo no local da enfermidade. E se você quiser a nossa ajuda, você pode nos procurar. Pastor Pedro, quais os horários hoje do nosso templo maior? Hoje vamos estar às 10, ao meio-dia, às 15 e também às 20 horas, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, ali perto do metro de Chelas, como em todas Universal. Você que está doente, enfermo, não importa qual a doença, qual a enfermidade, procure hoje uma Universal, você vai ser atendido, vai ser ajudado e vai ficar livre desse sofrimento, tá bom? E não se esqueça que nessa quarta-feira teremos essa reunião toda especial com o Bispo Macedo, no nosso templo maior, às 8 da noite, tá bom? Ficamos por aqui. A todos um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa.